O quê? Tem uma aluna que botou no grupo que não ia poder participar das aulas. Oi? Daniele, o nome dela. É, Daniele, O nome né? é Eu acho, Daniele. eu acho que ela já participou de alguma aula minha, só não estou lembrado agora quem é. Então vamos lá. vamos. Clássicos de verdade, mitos e lendas greco-romanas. Grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e os romanos, que nos deixaram um tesouro valiosíssimo. Mitos, lendas, fábulas, tragédias e comédias, cujas marcas nos acompanham até hoje. Reunimos aqui algumas dessas histórias, que vão deixar seus ecos em todos os séculos de nossa era. Às vezes elas parecem contos de fadas, outras vezes fazem lembrar um filme de aventura. São apenas uma pequena amostra da riqueza e da variedade daquilo que a literatura clássica nos deixou como legado. Essas e muitas outras histórias fazem parte da inestimável herança da antiguidade clássica. Vale a pena conhecer. Então, aqui está um pequeno texto que foi colocado, não é? Com a intenção de introduzir sobre esse tema, né, mitos e lendas greco-romanas, mas, sobretudo, de mostrar para vocês como é que o texto ele foi construído, né, e dado sentido a partir do uso de pronomes relativos. Que, por sinal, eu já estou aqui sublinhando alguns para que vocês possam visualizá-los aqui no texto com mais facilidade. Acredito que só foram esses três aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, parece que não há mais. Só foram esses três. Então, aqui eu tenho o uso do que, duas vezes, e o uso de cujas, que foram dois pronomes. Foram dois pronomes que nós vimos aqui quando estávamos estudando pronomes relativos. Ah, achei outro, tá aqui, ó. Tá aqui, achei outro. Então, foram 4 pronomes usados aqui nesse texto. Então, sobre as questões que se referem a esse texto aqui, basicamente não será uma questão sobre interpretação textual, mas sim uma questão que vai tentar resgatar de vocês o conhecimento sobre pronome relativo, não é? E de que forma esse pronome relativo ele foi usado no texto e por que ele foi usado no texto. Então, para isso que a gente estudou, primeiramente, pronomes relativos, para depois fazer uma leitura rápida sobre esse texto aqui, não é? E ver, de fato, o uso desse pronome na construção de um texto. Né? Tudo que a gente estuda dentro de uma gramática, ou melhor, dentro da gramática da língua portuguesa, de certo modo, ele vai ser usado lá na construção de um texto. Né? A menos que seja, por exemplo, o uso de uma frase, né? Como, por exemplo, a pessoa fazer uma pergunta ou fornecer uma resposta. Aí, sim, não vai ser um texto, né? Mas, de qualquer modo, se for uma resposta ou uma pergunta, então vai estar dentro de um contexto de fala. Aqui, no caso, especificamente, o pronome relativo que, ele está dentro de uma construção textual. Né? E é isso que a gente vai ver agora nesse momento. Então, aqui, ó, no enunciado da questão número 1, o enunciado é isso aqui todinho, ó, da questão número 1, no enunciado diz assim:
Na passagem, aí, ó, abre aspas, aí o que é que aconteceu? Foi selecionada uma parte aqui do texto, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, e foi selecionada do texto. Deixa eu ver onde ela está. No começo. Grande parte de Aqui, nossa cultura aqui, ó, tá aqui. que nós deixaram um tesouro valiosíssimo. Isso, tá aqui, desse jeito. Então, olha só. Na passagem, que é essa daqui, ó, que nos deixaram um tesouro valiosíssimo, o pronome relativo que ele retoma, ele retoma aí a palavra os gregos, retoma os romanos ou retoma os gregos e romanos? Para isso, seria necessário dar uma lida novamente nessas duas primeiras linhas aqui, para que nós percebêssemos se esse que aqui ele se refere e retoma É o grego e o romano. gregos, somente romanos ou os dois? É o É grego, os dois, professor. é o grego e o romano. É os dois. O grego e o romano. Porque se vocês perceberem também, no restante dele aqui, ó, diz assim, nos deixaram. Então aí, tanto o pronome, que é esse daqui, ó, esse daqui, quanto o verbo, que é esse daqui, eles se referem a duas pessoas. Ou melhor, a dois sujeitos aqui, a gregos e romanos. É, É. é. Então, ó, grande parte de nossa cultura nasceu com os gregos e romanos, que, ou seja, está retomando gregos e romanos, né? Que nos deixaram um tesouro valiosíssimo. Então, qual é a alternativa que podemos marcar aqui? A letra C, professor. Letra, C. Letra C. letra C. Então, marquem aí, letra C. Gregos e romanos. Questão número 2. Identifique a frase em que o pronome destacado é relativo. Ou seja, identifique a frase em que o pronome que está destacado é um pronome relativo. É a letra A, professor. Letra A, É. certíssimo. Letra A. Então, marcando aí, letra A. O pronome relativo de ficar na questão anterior estabelece uma relação de lugar. Letra A. Cujas marcas nos acompanharam até hoje, né? Tá aí a presença do cujas, que nós vimos lá na frente, né, nas outras aulas, que o cujas, ele é um pronome relativo feminino e é plural. Né? Pronome. Oi? Não estava lendo. Ah, tá. Então, questão número 3, o pronome relativo identificado na questão anterior, ou seja, lá na questão letra A, não é? Estabelece uma relação de lugar, de posse ou de tempo.
Eu acho que é C de posse, não, professor? De posse? Se é de posse ou se é de lugar? Eu digo hoje, ontem, hoje e sempre. Eu estou me referindo a lugar, posse ou tempo? Tempo. 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 Então, questão correta, Letra C. letra C de Letra C, cobra né? criada em Em cativeiro. casa. Criado em casa. Cobra criada em cativeiro de casa. No É. segmento. Reunir. Questão número 4. No segmento, abre aspas, reunimos aqui algumas dessas histórias que vão deixar seus ecos, fecha aspas. O que, aí, entre aspas também, né? O que, aí, pronome relativo que, ele é o que aí? É um pronome, não, é um advérbio. Esse que está entre aspas, ele é uma conjunção ou ele é um pronome relativo? Resposta respondida já, né? Acabamos Pronome. de ver o assunto, né? A letra C, né? Letra C, pronome relativo. Essa questão é assim, foi dada, né? É. Uma questão dessa de concurso assim, caindo assim, a pessoa não deve perder, não. Com Deve certeza. errar, não, porque os concorrentes que estudaram certamente vão acertar. Na frente, este é o livro que mitos e lendas gregos e romanos são apresentados. Uma preposição. Deve preceder. E por Pronome. fim, questão número 5. Na frase, abre aspas, né? Este é o livro que mitos e lendas greco-romanos, aí teria que estar romanas, são apresentados. Este é o livro que mitos e lendas greco-romanas são apresentadas. Deveria ser apresentadas também. Uma preposição deve preceder o pronome relativo que. Assinale-a em D o pé. Uma preposição deve preceder o pronome relativo que. Assinale-a. Ou seja, assinale ela. Assinale a alternativa em que uma preposição deve preceder o pronome relativo. O pronome relativo que aí. Professor, Onde é que está o pronome aqui? Vamos lá, vou facilitar para vocês. Diga, seu Abraão. Ele desligou o microfone. professor, Quem liguei de tem o volta. microfone? Quinta pergunta. Sim. Esse nome aqui, em, é pra quê? Em, de e com. Aqui, Tá merda. nessa, nessa, nessa frase aqui todinha, Hum.
que foi tirada lá daquele texto pequenininho, não é? Sim, já que é a derradeira agora, né? Está aqui a presença do quê? Ele está aqui, ó. Tá vendo? Hum. Acontece que a pessoa que escreveu o texto, ele foi tirado da internet, esse texto, né? E aí a pessoa que escreveu esse texto e colocou lá na internet, a pessoa não se atentou que antes dessa letra Q aqui, obrigatoriamente, pela regra da língua portuguesa, deveria ter uma preposição antes desse Q, antes desse pronome relativo aqui, ó. Aí, o que é que eu quero que vocês descubram aqui nessa questão? É que qual dessas preposições é a preposição que deve ser colocada na frente desse que aqui na frente, ó. Aqui na frente. É a letra A, professor. Este é o livro Em que mitos e lendas greco-romanas são apresentadas. É a letra A. Este é o livro de que mitos e lendas greco-romanas são apresentadas. Este é o livro com que mitos e lendas greco-romanas são apresentadas. Qual das três vocês acham que é? Eu acho que é a letra A. Letra A de amor. Tá corretíssimo. Muito bem. Fosse numa prova, você iria se sair bem. Meu Deus. Iria se sair bem. Teria tirado 8 aí, né? Se fosse numa prova. Aí essa aula agora vai ser do 10 ao dia 14, né? Terminamos aqui essa questão. Aí agora a gente, deixa eu ver, na aula de amanhã, são 2 aulas. É a primeira e a segunda aula. A gente já vai pegar essa daqui. Na segunda semana, que vai Você tem as 2 aulas também, né? ao dia 14. Oi? Você tem as 2 aulas hoje, né? 2 aulas hoje. Mas aí a professora de História, ela tomou uma aula minha, né? Pronto. Já posso parar aqui a apresentação? Pode. Pode. Pronto. Então, minha gente. As aulas de marcação é a melhor que tem. Boa vai ser para escrever isso aqui, que eu não sei nem